Na questão 5, a gente tem o seguinte: obtenha os intervalos de crescimento e decrescimento das funções e determine eventuais pontos de máximo e de mínimo, fazendo uso do teste da derivada primeira para extremos relativos. Então, o que é que a gente sabe até então? Se eu tenho uma função derivada primeira positiva, implica dizer que no trecho em que ela é positiva, f de x é crescente. E se eu tenho uma função derivada primeira negativa, isso implica dizer que f de x é decrescente. A partir dessas ideias é que a gente constrói o teste da derivada primeira. Ou seja, a gente vai encontrar o ponto crítico, se ele existir, e a partir do estudo do sinal da função derivada, a gente vai determinar os trechos de crescimento e decrescimento de f de x, e então ter condições de classificar o ponto como um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, vamos ver como é que a gente consegue observar isso nessa questão. No item A, a gente tem uma funçãozinha linear, então é sabido a estrutura do gráfico dessa função, mas vamos tentar aplicar aqui o teste, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a função derivada primeira, que aqui a derivada do primeiro termo é menos 2, a derivada do segundo termo é zero, porque é constante. Então, a gente tem que a função derivada é uma constante. Então, aqui é um caso em que a gente fica impossibilitado de igualar a função derivada a zero, porque menos 2 é diferente de zero. Então, a gente tem um caso aqui que o teste para extremos relativos utilizando a derivada primeira, ele falha, certo? Mas ainda a gente pode fazer as conclusões a partir dessas ideias descritas anteriormente. O que é que a gente observa aqui? Que f de linha é sempre negativo. Isso implica dizer que f de x é sempre decrescente, certo? O que, de certo modo, é óbvio, porque a gente tem uma função linear com o coeficiente angular negativo, com a constante aqui, o coeficiente linear positivo. Então, a inclinação dessa reta aqui é menos 2, então eu vou ter uma reta com inclinação descendente, sempre decrescente, certo? Mas nesse caso a gente não consegue determinar pontos ótimos, pontos de máximo ou de mínimo, porque a gente não tem uma restrição do domínio dessa reta. Então o conceito de reta é um conceito infinito. Então, a menos que eu tenha delimitação no domínio, eu não vou conseguir encontrar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo para uma reta. Aí agora a gente vai ver isso no segundo caso, se a gente consegue executar todo o teste. Então, a primeira coisa a se fazer é a função derivada primeira. Então, a derivada de 1 é zero e a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Aí o próximo passo é pegar essa função derivada e igualar a zero. E aqui a gente consegue fazer isso, porque menos 2x é igual a zero. Eu estou encontrando o zero dessa função, que é x igual a zero. Quem é x igual a zero nesse nosso contexto? É o que a gente chama de ponto crítico. Ponto crítico ou candidato a um ponto de máximo a um ponto de mínimo, certo? Ele vai ser o valor em que a derivada vai ser zero, né? A reta tangente lá no gráfico da função, ela vai ser horizontal. Então, a partir disso, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o esboço do gráfico da função. Que função? A função derivada primeira. Esboço do gráfico de f'. Então, para fazer o esboço, a gente sabe que só precisa do eixo horizontal, o eixo x, e do zero da função e da estrutura do gráfico, né? Por isso que a gente chama de esboço. Como a nossa função derivada é uma funçãozinha linear sem um coeficiente linear,
mas tem inclinação negativa, a gente faz dessa forma. Então, nessa região, eu tenho que a função derivada primeira é positiva, e nessa região, a função derivada primeira é negativa. Então, daqui, a gente consegue escrever alguma coisa que a questão está pedindo, que são os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, para x menor que zero, a gente tem f' de x positivo, o que implica dizer que nesse trecho, f de x é crescente. E x, para x maior que zero, eu tenho f' de x menor que zero, o que implica dizer que f de x é decrescente nesse trecho. Então, a gente acabou de determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, e essa estrutura aqui caracteriza um ponto de máximo. Se a gente for observar aqui a implicação disso em f, aqui é o comportamento em f de x, a gente observa que à esquerda de zero a função cresce, à direita de zero a função decresce, e isso aqui caracteriza x igual a zero como um ponto de máximo. É só a gente observar o que está descrito lá nas duas condições do teste da derivada primeira. E por fim, a gente também pode obter ainda o valor de f de zero, né? O valor da função quando eu estou no x máximo. Então, f de zero é igual a 1 menos zero ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é útil se você quiser fazer um esboço mais completo do gráfico da função, certo? Então, aqui no item a gente consegue utilizar parcialmente o teste, mas bem entre aspas, porque a gente não encontra ponto de máximo nem de mínimo, mas a gente consegue observar que para uma funçãozinha linear, que é representada graficamente por uma reta, a gente consegue dizer se ela vai ser crescente ou decrescente. E no caso do item B, que é uma funçãozinha quadrática, a gente poderia fazer as conclusões também só observando o valor de A na função, que é igual a menos 1, mas aqui a gente tem que fazer um esforço para utilizar os conhecimentos de derivada. Por isso que a gente não está olhando simplesmente para o valor de A aqui, calculando um x vértice e um y vértice, que é análogo a encontrar um ponto de máximo ou de mínimo também.